Mais uma vez eu quero deixar aqui uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 32, se não me falha a memória. Onde o Senhor Jesus diz assim: serpentes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da condenação do inferno? O Senhor Jesus falou aquilo ali para os fariseus, os escribas, os samaritanos, aqueles que ignoraram a palavra do Senhor Deus. O Senhor Jesus, ele sempre mostrou o seu amor para com as pessoas, mas também ele mostrou a justiça. Ele ali não xingou eles, não foi um xingamento, chamando eles de serpente, de cobra, com raiva, não. Foi exortando no amor, para que eles arrependessem dos seus pecados, para que eles caíssem em si, que era necessário um arrependimento. Mas, hoje, aqueles que foram chamados para pregar a verdade também do Senhor, prega essas palavras para que as pessoas caiam na real pelo que o Senhor Jesus falou. Mas muitos vão criticar, muitos vão dizer que aquele pregador é arrogante, é ignorante, está com raiva. E o Senhor Jesus fala assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que o povo ignora a verdade. Porque na verdade, se nós for olhar no fundo, a pessoa que ignora a palavra de Deus, ele não é filho de Deus. Então, quem não é filho de Deus é filho de quem? O ser humano só tem dois caminhos: céu e inferno, após a sua vida. Então a Bíblia diz também: não dá para servir dois senhores. Ou aborrece um e agrada o outro, ou agrada um também e aborrece o outro. Então, se não dá para servir dois senhores, e as pessoas não servem o Senhor Jesus, então ele está servindo o Senhor das moscas, Satanás. Então, verdadeiramente, quem não ouve a palavra de Deus, a palavra do Evangelho genuíno, o Evangelho de arrependimento, de mudança de vida, de transformação, de arrependimento, é filho de Satanás, é filho da serpente, por isso que é raça de víboras mesmo. Raça de víbora, aquele que ouve e critica, aquele que diz: esses crentes aí só quer saber de ler a Bíblia, saiu da religião que nasceu. E eles são raça de víboras, filhos do Satanás, filhos da serpente. Eles não sabem a condenação que virá. Eles não sabem a hora que alguém pedir a alma dele, ou seja, Deus, ou seja, o dia da condenação dele chegar. O dia que a alma dele sair do corpo, ele ser lançado no rei dos terrores, aí ele vai lembrar: por que eu não guardei aquela palavra, por que eu critiquei aqueles crentes, aqueles irmãos, por que eu não recebi aquela palavra não era apenas um bem para mim, não, era a minha vida eterna. Aqueles irmãos eu achava que eram meus inimigos, mas eles queriam o bem da minha alma, eles queriam ganhar minha alma para o Senhor Jesus. Então arrependei você que ignora a palavra, aquela palavra que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo divino e homem. Porque há um só intercessor. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só intercessor entre Deus e os homens. Esse tal é Jesus Cristo. Não é Maria, pelo amor de Deus. Maria foi bem-aventurada, sim. Santificada, santa, sim. Mas ela mesma falou: o meu espírito alegra em Deus, o meu Salvador. Quem é esse Salvador? Será que ela estava falando com quem? Jesus falou:
que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então é o Senhor Jesus que ela adorou. Ele diz: quem me vê o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E quem é o Salvador? Jesus Cristo. Mas ela disse: a minha alma alegra em Deus, meu Salvador. Então Jesus Cristo veio, gerou no ventre dela. Mas a Bíblia diz que Ele criou o mundo. João 1:1. E João 1:14 fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. E o Senhor Jesus desceu pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mas a Bíblia diz em Gênesis 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós vemos aí que ali não tinha só um na criação, tinha mais de um. Façamos, essa palavra, ela não está dizendo que só foi uma pessoa. Se fosse uma pessoa, ele falava assim: eu fiz o homem, eu vou fazer o homem, a minha imagem e a minha semelhança. Mas lá não, lá fala, façamos. Então está mais de uma pessoa. Ali estava o Pai e o Filho. Aí para completar ele diz: façamos o homem a nossa. Aí agora provou para você que não foi só uma pessoa. O Senhor Jesus criou o homem, juntamente com o Pai. Então se Ele criou o homem, Ele criou a mim e a você. E Maria também. Ele desceu nela pela vontade do Pai, para que Ele humilhasse, descisse da sua glória. Como a Bíblia diz em Filipenses 2, que Ele, sendo Deus, não usurpou de ser igual a Deus. Quer dizer, Ele desceu da glória, humilhou, tomando a semelhança de homem, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz, para que eu e você enxergasse o tamanho daquele amor, daquela humildade, de reduzir a homem, corpo humano, que sofre, que tem que trabalhar, que tem que fazer tudo no dia a dia, né? Tudo do dia a dia é muita luta. Ele não precisava disso, ele estava na glória, divino, mas ele para salvar eu e você que desobedeceu através do pecado de Adão e Eva que chegou até nós. Ele para salvar nós, ele teve que dizer: ó, vou tornar como um homem também. Por isso a Bíblia diz no versículo que eu falei que ele é divino e homem. 1 Timóteo 2,5. Então esse é o Deus verdadeiro. No versículo 6 fala: porque ele deu a si mesmo por preço de redenção. Redenção é o quê? Alguém redimiu, alguém foi lá e redimiu, tirou alguém da cadeia, comprou, pagou o resgate de quem estava preso, eu e você. E Maria precisou disso aí também. Se ela disse, Lucas 1:46, o meu espírito alega em Deus, meu Salvador. Salvador, então ela também foi liberta. Se ela chamou ele de Salvador, ele salvou ela da prisão. Ele também resgatou ela. Ela precisou de um Salvador. E outra, ela não é divina, como a Bíblia diz que Jesus Cristo é divino, Deus e homem. João 1:1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, se ele era Deus, então ele era divino como é ainda. Era, é e será eternamente. E quer salvar sua alma também. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não critica. Leia a Bíblia. Arrependei dos seus pecados. Não seja raça de víboras. Seja filhos da luz. Sai da religião. Sai do engano de Satanás. Se você morrer adorando Maria, você vai para o inferno. Porque ela precisou de um Salvador. Quem adora alguém fora de Cristo é idólatra. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino do céu. O nosso único ídolo é Jesus Cristo de Nazaré. Receba essa palavra no seu coração. Não seja filho da serpente, e sim filho da luz. Agradeça a Deus por ouvir essa palavra. Amém? Deixa o seu like. Inscreva nesse canal humilde e ajuda a fazer a obra do Senhor no Evangelho do Reino de Deus.